Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quinta-feira, dia 26 de maio de 2022. E ontem, quarta-feira, foi a vez de Paulo Guedes falar em Davos, no Fórum Econômico Mundial. E ele deu um show, falou o que todos nós brasileiros que amam esta pátria gostariam de falar aqueles tecnocratas europeus que se pretendem donos do mundo. Ele disse que a Europa perderá a América Latina assim como perdeu a Rússia, entre outras coisas. Já falo sobre isso. Ontem também era dia de falar sobre a confusão em que os Estados Unidos, liderados pelo Partido Democrata, estão entrando ou causando no mundo. Uma delas é uma possibilidade de ter de enfrentar Rússia e China ao mesmo tempo. E aí analistas como Judith Bergman, por exemplo, que é uma especialista em política internacional e que conhece tudo sobre os dois lados do conflito, Oriente e Ocidente, diz que a Rússia e a China unidas podem sim derrotar os Estados Unidos, pois esses estão com suas forças de defesa nucleares absolutamente sucateadas. Era a matéria que eu traria ontem. Judith Bergman começa dizendo o seguinte: a guerra na Rússia contra a Ucrânia trouxe uma atenção renovada para o arsenal nuclear da Rússia e o risco de uma guerra nuclear, especialmente depois que o presidente russo, Vladimir Putin, colocou as forças nucleares de seu país em alerta máximo logo após a invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro. A Rússia, diz ela, tem o maior arsenal de armas nucleares do mundo, 6.255 ogivas, em comparação com 5.550 ogivas dos Estados Unidos. Isso de acordo com um anúncio de 2021 do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo. A Rússia vem também modernizando seu enorme arsenal nuclear há pelo menos 2 décadas, um processo que provavelmente se encerrará nesta década. Diz Bergman que a Rússia também está modernizando sua tríade nuclear. Vem desenvolvendo novos tipos de sistemas nucleares já há vários anos. Estes sistemas incluem o Sarmat, o maior e mais pesado míssil balístico intercontinental do mundo, que pode lançar até 10 ogivas nucleares nos Estados Unidos e na Europa. E também o Burevestnik, um míssil de cruzeiro movido à energia nuclear projetado para ter alcance ilimitado e apelidado de Chernobyl voador. Os novos sistemas nucleares incluem também um veículo submarino autônomo, ou que não precisa ser tripulado, movido à energia nuclear, o Poseidon, e o Kinzhal, um míssil balístico hipersônico lançado do ar que pode transportar ogivas convencionais e nucleares. Aliás, este míssil foi testado na Ucrânia, foi testado na Síria e usado 2 vezes agora em condições de batalha na Ucrânia, que surpreendeu bastante os especialistas em armas de todo o mundo. O Poseidon, diz ela, tem um alcance de até 10.000 quilômetros e pode ser implantado em submarinos e ser armado com cargas úteis nucleares e convencionais. Um relatório do governo norte-americano afirma que a Rússia poderia liberar o drone de seu submarino na costa dos Estados Unidos e detoná-lo a uma maneira que geraria um tsunami radioativo, que poderia destruir cidades e outras infraestruturas ao longo da costa dos Estados Unidos. Outro relatório, esse de 21 de abril, do Serviço de Pesquisa do Congresso norte-americano, afirmou que, em dezembro de 2020, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, informou que cerca de 86% da força nuclear estratégica da Rússia era composta de armas modernas, um número que ele espera aumentar para 88%, que esperava, né? Aumentar para 88% ainda em 2021.
mísseis remanescentes da era soviética com novas ogivas nucleares e mísseis com ogivas múltiplas foram todos modernizados. De acordo com a estimativa dos Estados Unidos, a Rússia concluirá, ou deveria concluir, a modernização em meados de 2022. E já estamos, portanto, em meados de 2022. Bem, a outra parte do artigo de Judith Bergman, escrito no Gatestone Instituto ontem, diz respeito aos Estados Unidos e como este não se preparou, ou melhor, não modernizou seu sistema de defesa nuclear. Diz a sua pesquisa que os Estados Unidos têm mísseis com ogivas nucleares da década de 70 que não foram modernizados, porque sucessivos governos de esquerda preferiram agradar aqueles que detestam armas e defesa, ou seja, a própria esquerda. E aí está o resultado. Eu vou deixar o link da matéria aqui para quem quiser lê-lo na íntegra, vale a pena. Ela cita também militares norte-americanos que afirmam que os Estados Unidos estão sucateados, não teriam condições hoje de enfrentar Rússia e China ao mesmo tempo, já que, numa guerra convencional, possuem armas, ainda que, melhor dizendo, possuam armas modernas para guerras convencionais. Numa batalha com a Rússia, por exemplo, a situação poderia, claro, ir para armamentos, ou descambar para os armamentos nucleares. E aí, aí os Estados Unidos ficariam para trás. De fato, Donald Trump disse várias vezes, durante o seu governo, que os Estados Unidos tinham armas incríveis, estavam desenvolvendo armas fantásticas. Vimos, realmente, armas fantásticas americanas sendo usadas na Ucrânia. Acontece que essas armas fantásticas foram desenvolvidas para guerras convencionais. E Judith Bergman confirma, para uma defesa nuclear, os Estados Unidos pararam no tempo, enquanto os seus potenciais inimigos, como a China, por exemplo, têm armas supermodernas que podem carregar ogivas nucleares. E aí está a questão. Donald Trump, eu lembrei também essa semana, esteve na Alemanha pela primeira vez como presidente nos dias 7 e 8 de julho de 2017. Disse a Angela Merkel, naquela ocasião, que os Estados Unidos não tinham mais condições de segurar a OTAN nas costas, pelo menos não podia mais fazê-lo sozinho, e pediu que Angela Merkel colocasse mais dinheiro na OTAN, porque a Alemanha destinava apenas um percentual muito pequeno do seu PIB para a sua própria defesa e defesa da OTAN. É claro que Angela Merkel não gostou, torceu o nariz e disse algo como: os Estados Unidos têm responsabilidade pela Europa. Bem, o escandaloso daquele encontro foi que logo em seguida vazaram fotos do exército alemão fazendo treinamentos de batalha com cabos de vassoura. De fato, Trump havia exposto esta ferida. A União Europeia não estava investindo dinheiro nem na sua segurança e nem tentando abrir o leque de produtores de gás natural, por exemplo. Ficava na dependência da Rússia e, ao mesmo tempo, não armava a OTAN. Bem, Trump fez essa reclamação logo nos primeiros dias do seu governo, porque assim que chegou à Casa Branca, descobriu que os Estados Unidos estavam realmente atrasados no seu sistema de defesa nuclear. E aí, pensando numa possível guerra de proporções gigantescas envolvendo toda a Europa, toda a OTAN, certamente concluiu que, se os inimigos tradicionais dos Estados Unidos usassem armas nucleares, os Estados Unidos poderiam ser, sim, simplesmente arrasados. E a Europa, a Europa ficaria na linha de frente desse combate e, claro, também seria arrasada. É uma boa discussão, mas o fato é que essa discussão também revela um problema apocalíptico para os nossos tempos. Ninguém mais disfarça a possibilidade de uma guerra nuclear.
porque os Estados Unidos, se estão numa posição vulnerável, continuam provocando tanto Rússia quanto China agora. E aí? Estão de caso pensado? Querem mesmo uma guerra para destruir boa parte da humanidade? É possível, porque nós estamos sendo governados por pessoas loucas, como Joe Biden, por exemplo. Joe Biden e outros, é claro. Aliás, por falar em Joe Biden, esse está agora usando a tragédia numa escola norte-americana, no Texas, para eliminar todas as armas do país, ou seja, tirar armamentos da mão de civis. E tem, junto com ele, a companhia do argentino Bergoglio, que também está batendo nessa tecla. Chegou a hora de desarmarmos a população. Como se um bandido ou alguém que quisesse matar alunos e professores não encontraria uma arma no mercado negro. Claro, estão politizando até mesmo esta nova desgraça para deixar a população cada vez mais à mercê ou de uma força policial despótica do próprio Estado ou então da bandidagem. Nós aqui no Brasil conhecemos muito bem essa história. Por falar em Brasil e para terminar, já que o vídeo está longo, Paulo Guedes deu um show em Davos, falando lá para os tecnocratas da União Europeia. Paulo Guedes disse o seguinte: os países europeus podem ser privados de parcerias na América Latina, da mesma forma que perderam a Rússia. Isso está no RT News hoje, que diz o seguinte, citando Paulo Guedes, abre aspas, eu disse aos europeus, vocês perderam a Rússia e agora estão perdendo a América Latina. Vocês ficarão sozinhos se não perceberem que devemos integrar os que ficaram para trás, entre eles o Brasil, é claro. Disse o ministro brasileiro na quarta-feira durante seu discurso no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Guedes indicou que seu país, o Brasil, esteve entre os que ficaram para trás, mas que agora pode crescer em um novo eixo. E aqui que está o show de Paulo Guedes. E o eixo para Guedes é energia renovável, digital, segurança alimentar. Só que ele não disse por que canal trafegaria este eixo, ou melhor, por onde se formariam estas novas possibilidades de independência para o Brasil nesses setores. É claro que ele está se referindo ao BRICS, não propriamente ao BRICS, mas a quem se aliar fortemente com Rússia e China, por exemplo, de modo a ser respeitado também. Eu já venho levantando essas questões, falei dia desses, quando convidado para participar do debate JCO, que o Brasil é aquele vizinho do bairro que todo mundo sabe que não tem armas, mas todo mundo sabe também, inclusive a bandidagem, que tem uma grande fortuna, um grande cofre dentro de um dos quartos. E aí? Bem, aí é preciso, claro, proteger-se, porque nós estamos num mundo de acelerados. Basta ver a forma suja como Joe Biden chegou ao poder. Dá para confiar nos Estados Unidos? Da forma como este governo apossou-se do poder? É claro que não. Não dá também para confiar num país como os Estados Unidos, que abandona aliados históricos, como mais recentemente o caso do Afeganistão. Então o Brasil precisa assim se aliar, em primeiro lugar, com quem respeite a sua soberania, as suas florestas e as suas riquezas, mas também com quem possa defendê-lo. Então, voltando para a primeira matéria, temos o seguinte: a Rússia hoje tem um poder que os Estados Unidos não têm, e tem também interesses, claro, em fazer grandes parcerias aqui no continente sul-americano. O Brasil precisa optar, logo mais terá que dizer com todas as letras, nesta guerra entre Rússia e Estados Unidos, nós somos mais amigos da Rússia, porque não confiamos num governo sujo como o de Joe Biden. Não está dito, isso não está dito no discurso de Paulo Guedes, mas parece que o Brasil já pensa nessa possibilidade por causa do discurso de Paulo Guedes. Vocês aí, europeus, só o que fizeram
foram impedir o nosso crescimento. E agora está chegando a hora da resposta a vocês. O que Davos está fazendo, ou melhor, o que o Fórum Econômico Mundial deste ano quer, é impor mais restrição de crescimento aos países pobres. Seremos cada vez mais acusados de poluidores do planeta, destruidores do meio ambiente. Então, teremos que desaquecer a nossa economia, fechar as nossas indústrias. Deixe que os europeus façam isso, porque eles sabem fazer de modo a não prejudicar o meio ambiente. É essa mensagem que Davos desejará passar. Então, muito mais importante do que a guerra da Ucrânia, será agora o discurso do meio ambiente, do salve o planeta. Salve o planeta de quem? De nós, os pobres. A Alemanha, eu disse também nessa semana, antes de ontem, se não me engano, já está usando esse modelo de Davos. Foi ao Senegal e disse o seguinte: olha, nós vamos dar uma fazenda de energia solar para vocês e retirar de vocês todo o gás e carvão que precisamos, ok? Assim, vocês terão energia, claro, uma energia limpa, maravilhosa, e nós teremos o que precisamos, como sempre, aliás. É isso aí. Paulo Guedes botou o dedo nessa ferida e disse: não contem com a gente, nós estamos em outra vibe. Outro grupo. Parabéns, Paulo Guedes, parabéns ao governo brasileiro. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. O YouTube está fazendo de tudo para derrubar este canal, para que ele não cresça, bom, isso todo mundo já sabe, mas também para que não tenhamos views e nenhuma relevância. Só você pode nos ajudar. E se puder, também pode se tornar membro do canal, isso nos ajuda e muito. A membresia é baratinha, R$ 2,99, que não é quase nada, ou R$ 6,99, ou então, se quiser nos ajudar mais, R$ 7,99. Pelo menos com a sua ajuda, a gente pode continuar um pouco mais de tempo aqui na plataforma. Até amanhã, se Deus quiser.